O que levaria uma vítima de todo tipo de violência a defender o seu agressor? O tema de hoje é reféns do medo, quando a dor extrema é capaz de confundir a realidade e o afeto. Seja bem-vindo ao programa Saúde em Foco. Dr. Nils Bergerot, psiquiatra e criminalista, acompanhou de perto a reação de pessoas que passaram quase uma semana sofrendo todo tipo de violência cometidas por um criminoso que havia usado elas como reféns. O que se esperava ao serem libertadas é que testemunhassem diante dos tribunais do mundo todo que acompanhou o caso, testemunhassem contra o sequestrador e bandido. Para espanto de todas elas se recusaram a testemunhar contra os malfeitores. Dr. Nils então cunhou o diagnóstico que até hoje, mesmo sem ser reconhecido pela comunidade médica mundial, é observado em incontáveis eventos similares. Foi chamada de Síndrome de Estocolmo, referência a este episódio ocorrido na cidade de Estocolmo, na Suécia, em 1973. Como algumas pessoas, não todas, reagem aos maus tratos praticados por pessoas cruéis, perigosas e violentas, seja em um sequestro rápido, relacionamento ou nas relações pais e filhos. Primeiro, a vítima de agressão, sequestro ou abuso desenvolve uma ligação sentimental ou empatia pelo seu algoz. Segundo, desenvolve o hábito de justificar os atos de maldade do agressor, se convencendo e aos outros que ele ou ela não fez por mal, só estava nervoso, no fundo é uma pessoa boa. E as desculpas não param. Outra característica, não raramente a vítima acredita nas mentiras proferidas pelo agressor. Que mentiras? De que a culpa dela ser assim é dela, ou seja, da própria vítima. Ela é culpada por estar sendo agredida, espancada e violentada de todas as maneiras, proibida de ter amigos, proibida de sair na rua, trabalhar, etc, etc. Veja, cada tipo de agressor tem as suas peculiaridades em seus atos de violência. Vamos agora aos sintomas observados nas pessoas submetidas a esse tipo de pessoa doente e criminosa. Primeira característica, confusão mental. A vítima tem dificuldade de distinguir, depois de um tempo, o que é real, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Outra característica, depressão, uma tristeza que não passa nunca. Agressão, sim. O tratar de forma violenta é incorporado em sua forma de agir e projetada contra si, os filhos e outros. Além disso, a vítima sofre sob o peso da culpa, da dependência do agressor, que muitas vezes a convence que sem ele ou ela, ele não é ninguém, e que não vai conseguir ninguém melhor nessa vida, e que deve ser até grato por ter uma pessoa que se importa com ela, a ponto de deixar o olho dela roxo, ou de espancar ela com palavras e outras atitudes. Outra característica, distúrbio de estresse pós-traumático, todos os sintomas de alguém que está vivendo esse momento. Ansiedade, irritabilidade, impulsividade, timidez, transtornos mentais de diversas ordens, como pânico, bipolaridade, esquizofrenia, toque, etc, etc, etc. A lista dos comportamentos anteriores também podem gerar distúrbios alimentares. A pessoa começa a comer demais ou simplesmente não consegue mais comer, o apetite desaparece. Excesso de sono ou a falta dele, insônia. E socialização extremamente comprometida. A pessoa começa a se isolar de familiares, colegas e amigos por vários fatores, entre eles a vergonha, não ter mais argumentos ou não sabe mais o que falar para justificar o que está acontecendo.
Vamos agora entender um pouquinho sobre a dinâmica psicológica envolvida nesse quadro chamado Síndrome de Estocolmo. As vítimas demonstram indícios de lealdade e sentimentos de gratidão para com seu algoz. De início, isso ocorre como um mecanismo de defesa por medo de retaliação e mais atos de violência. Essa estratégia de sobrevivência pode levar o indivíduo a uma dependência do seu, entre aspas, protetor, não se dando conta da submissão na qual se encontra. Em outras palavras, a pessoa passa a mentir e dissimular junto ao seu agressor com tamanha intensidade que passa ela mesma, a vítima, a acreditar que aqueles sentimentos são de fato reais. Em outras palavras, na tentativa de ganhar a confiança do agressor, demonstrando empatia e afeto, devido, obviamente, à extrema tensão e medo vivido, acaba por acreditar naquilo. Pasme, mas é exatamente isso que acaba acontecendo. A vítima começa a acreditar que aqueles sentimentos são reais. Veja, o mecanismo de proteção que fez com que ela agisse daquela forma teatral e dissimulada, acaba por ser tão bem executada, que não convence só o agressor, mas convence a própria vítima, que passa a acreditar que realmente gosta dela. E começa a levar a sério aquelas mentiras, como se fossem verdades. A mente humana é capaz de mentir descaradamente para si mesma, e ainda acreditar. Então o que fazer? Se o tema lhe despertou interesse e possível dúvida sobre os alicerces de sua relação com alguém que o agride ou que agredia e feria de alguma forma, faça o seguinte. Percebendo você que é vítima ou se identificando sim como agressor ou agressora, procure ajuda. É exatamente isso. Procura ajuda antes que não consiga mais, nem querendo, discernir a realidade do que fizeram com você, ou do que estão fazendo, ou ainda do que você está fazendo com outra pessoa. É uma das violências mais terríveis a que alguém pode se submeter. A pessoa é prisioneira do seu medo e da sua própria mente, que começa a ficar confusa com respeito a tudo que está ocorrendo. Então, como vítima, ou identificando-se como agressor em alguns momentos, procurar ajuda é extremamente eficaz. E note, faz toda a diferença.